Vamos falar sobre ciclo de Copa do Mundo, sobre seleção brasileira e, obviamente, quando a gente pensa em seleção brasileira e falamos em ciclo de Copa do Mundo, você já remete a 2030, porque é em 2030 que teremos o próximo torneio de Copa do Mundo, onde teremos o maior palco de todos os tempos, que é a Copa do Mundo, mas eu queria trazer aqui para você a discussão sobre como o Brasil pode fazer para chegar mais forte na Copa do Mundo. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te contar as minhas impressões e vamos conversar aqui um pouquinho, trocar uma ideia sobre como a seleção brasileira pode se preparar melhor para o Mundial, né? Para a Copa do Mundo. Você aí que é um pouco mais velho, você já viu a seleção brasileira vindo de uma sequência de decepções. Eu, por exemplo, vejo decepção desde 2006. Então foi em 2006, 2010, 2014 em casa. 2018, num período de 4 minutos, 22 e 26, né? Perdemos para a Noruega aí recentemente. E, cara, como que nós podemos melhorar a chegada na Copa do Mundo? Porque o problema não é o nome da seleção brasileira, não são os nomes que estão inclusos dentro dela, porque a gente teve um ciclo em que nomes se apresentam de maneira que você olha e fala, pô, essa seleção aqui, beleza, dá para brigar um pouquinho. Você tem Rodrigo, Vinícius Júnior, você teve o Neymar, você tem o Endrick, você tem todos os jogadores considerados de prateleira de alto nível na seleção brasileira, então por que a gente não consegue vencer? Bom, eu dei uma olhada e eu percebi um padrão desde muitos anos atrás, desde 3, 4 ciclos de Copa do Mundo, que nós vivemos enfrentando seleções iguais. Então, pô, é uma seleção japonesa, é uma seleção da Oceania, é uma seleção da África, uma seleção da América do Sul e acabou. E aí o ciclo da seleção brasileira preparatório para a Copa do Mundo se resume a vencer a Copa América e depois tentar chegar longe na Copa do Mundo. E eu acho que esse ciclo ele tem que mudar. As pessoas elas precisam, a seleção brasileira, a CBF, né, a Confederação Brasileira de Futebol, ela precisa urgentemente rever o calendário. Tá? Rever o calendário de adversários. Pô, chega de ficar enfrentando o Japão, Coreia, ficar enfrentando a África do Sul. Irmão, essas escolas elas já estão manjadas e a gente não perde para elas na Copa do Mundo, a gente sempre perde para uma seleção europeia. Então, por que caralhos que a seleção brasileira não faz amistosos contra a França, contra a Noruega, contra a Itália não dá porque ela não está se classificando para a Copa, mas contra a Espanha, contra Portugal e por que não, né? Só fica na mesmice Argentina, Uruguai, Paraguai, às vezes um México sobra ali, a gente acaba enfrentando no ciclo, mas a gente precisa mudar, a gente precisa colocar seleções europeias para enfrentar a seleção brasileira, sabe por quê? Porque a gente não perde para Senegal, a gente não perde para África do Sul, a gente perde para Croácia, a gente perde para Bélgica, a gente perde para a França. Então essas seleções elas precisam entrar no radar da seleção brasileira quando for marcar amistoso. Chega de ficar marcando amistoso com essas seleções inferiores. Ah, Matheus, mas é importante porque são escolas diferentes. Irmão, beleza, mas a gente continua batendo nessa tecla há muitos anos, há décadas na verdade, e a gente sempre cai para uma seleção europeia na Copa do Mundo. Então a seleção brasileira precisa começar a enxergar os desafios que ela quer enfrentar na Copa do Mundo. Pô, coloca para enfrentar uma França no Maracanã. Por que não vai lá no Parque dos Príncipes enfrentar os franceses? Então, mas a gente vai ser vaiado. Mas tem que ser mesmo quando perder. Entendeu? A seleção brasileira precisa de teste que vá fazer sentido na Copa do Mundo. A gente não perde para seleções da África do Sul, a gente não perde para seleções sul-americanas, né? Então a gente precisa enfrentar a nata das seleções e a nata das seleções está na Europa. Ah, Matheus, mas aí é fácil, os europeus se enfrentam. Claro, os caras têm a Eurocopa, os caras aqui o nosso nível
de competitividade para um cara chegar na Copa do Mundo, para um atleta profissional chegar na Copa do Mundo preparado, ele não precisa enfrentar somente seleções em que ele vai ganhar com facilidade ou que ele já tem costume. Ele tem que enfrentar seleções que são pedra no sapato dele. E a seleção brasileira, as pedras no sapato, são as seleções europeias. Nós precisamos enfrentar Portugal, enfrentar Inglaterra, né, que aconteceu aí recentemente, mas a gente precisa enfrentar esses caras mais vezes, porque quando chega na Copa do Mundo, são esses caras que tiram a gente para nada, são esses caras que fazem a seleção brasileira parecer que não joga futebol desde que foi fundada, desde que Pedro Álvares Cabral pisou aqui. Mas e a sua opinião? A sua opinião é a seguinte, né? Eu não posso dar a sua opinião, mas qual que é a sua opinião? A seleção brasileira tem que continuar nesse parâmetro de enfrentar seleção africana, seleção asiática, seleção sul-americana, africana, asiática, sul-americana. Ou você acredita que a gente consiga enfrentar uma seleção de um nível maior, uma Espanha, uma França, uma Alemanha, uma Inglaterra? Olha quantas escolas nós deixamos de enfrentar em amistosos simplesmente porque sim, porque a CBF não tem capacidade de colocar as seleções de alto nível para enfrentar a seleção brasileira. E só assim a seleção brasileira vai conseguir evoluir para quem sabe ganhar uma Copa do Mundo. Não adianta a gente ficar pensando só nos nomes que tem na seleção brasileira, né? Ah, tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, tem Casemiro, tem Militão, tem beleza, mas esses caras eles precisam continuar enfrentando os atletas de alto nível, os atletas de alto nível fora da América do Sul estão na Europa, cara. Então a gente precisa marcar mais confrontos com seleções europeias. Mas e a sua opinião? Quero saber. O Brasil precisa enfrentar mais seleções asiáticas? Precisa enfrentar mais seleções africanas? Ou ela tem que largar tudo e esquecer que o futebol acabou lá em 2002? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima. Viva futebol! Fui!